Considerando as combinatórias, aula 5, partições ordenadas e não ordenadas. Curso completo no YouTube, @Adermal Pessoa, ou entra no meu Instagram, certo? Que lá vai ter na bio o meu link, que vocês vão ser direcionados direto para lá, para o meu canal no YouTube. Então vamos lá. Partições basicamente é o seguinte, pessoal. Partição é o resultado da divisão de um conjunto, né, em outros subconjuntos. De modo que esses subconjuntos poderão ainda ser reagrupados entre si. Ou seja, aqui a gente tem duas situações. Além da questão da divisão do conjunto em outros subconjuntos, né? Ou seja, mais de um. Porque até agora a gente tem visto o quê? Eu tenho tantas pessoas e vou dividir, vou fazer o quê? Grupos, ou comissões, ou times, com tantas pessoas. Ou seja, geralmente a gente até o momento utilizava a formação só de um subconjunto com os elementos fornecidos. Nas partições agora a gente vai ter a formação de mais de um subconjunto. De modo que esses subconjuntos ainda eles podem ser ordenados ou não ordenados entre si. Aí vai ver se a ordem é determinante ou não é determinante. Tá certo? Eu não vou resolver esse exemplo porque tem uns exemplos lá na frente muito mais interessantes, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Partições. Então, a gente tem duas partições, a ordenada e a não ordenada. Ambas têm uma característica em comum, porque são agrupamentos construídos de combinações. Ou seja, os dois são construídos de combinações. Então, esse é o que é de semelhante. Ambas as situações seguem essa regra, tá bom? Tranquilo? A diferença da ordenada e da não ordenada está justamente na ordem entre os subconjuntos. Presta atenção, tá bom? Não precisa nem decorar isso aqui, essa definição que tá aqui. Então, para a partição ser ordenada, a ordem entre os subconjuntos que a gente vai criar, ela é relevante na formação de outros, né, do subconjunto em si, do subconjunto geral, vamos dizer. Porque eu não vou dividir em vários subgrupos, então se eu mudar a ordem também dos subgrupos, eu vou ter a formação de novos elementos, tá bom? A gente vai ver aqui na prática como é que se aplica isso. Já não ordenada, a ordem desses subconjuntos, presta atenção, eu não estou falando da ordem dos elementos na formação do subconjunto, eu estou falando da ordem entre os subconjuntos. Ela não é determinante para a formação de novos agrupamentos gerais, né, ou grupos gerais, tá certo? Vamos botar isso na prática, porque aqui ficou muito vago, né? Eu gosto de fazer na prática, então vamos lá. Um exemplo de partição ordenada. De quantas maneiras podemos colocar 10 pessoas, olha, eu vou dividir essas 10 pessoas em 3 salas, sala A, B, C, de modo que na sala A fiquem 4, na sala B fiquem 3 e na sala C fiquem 3. Então, eu tenho 10 pessoas, vai ficar 4 pessoas na sala A, 3 na sala B e 3 na sala C. Aí aqui tem uma observação muito importante, que é assim que você tem que analisar as questões. As salas são diferentes, claro, porque ele nomeou. Ele disse que é a sala A, sala B e sala C. Então, se ele nomeou as salas, é porque as salas são diferentes, por algum motivo. Né? Imagina aí que é uma turma, sei lá, uma turma de escola, que é o quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C. Um exemplo. Né? Então, a gente tem 3 salas diferentes, aí é a mesma situação. Aí aqui vem o X da questão. Logo, a ordem entre as salas ela é determinante ou relevante, né, para a formação de novos agrupamentos, né, gerais. Eu vou chamar de agrupamento tudo, né? Tá certo? Então, observa aí a situação, né? Então, professor, o que significa C10-4, C6-3 e C3-3? A gente lembra lá da aula de combinação quando eu tiver um Czinho com um número aqui, por exemplo, 10-4. Isso aqui é uma combinação na qual eu tenho 10 elementos e esses 10 elementos vão ser distribuídos ou combinados para formar o quê? Subconjuntos com 4 posições. Né? Geralmente eu chamo isso aqui de posições. Tá certo? Então, eu tenho 10 elementos que vão ser distribuídos em 4 posições. Então, isso aqui é uma combinação. Então, as partições sempre vão utilizar combinações, tá certo? Como é que a gente resolve isso aqui? É usando combinação. Então, toda vez que a gente tiver partições, tanto ordenadas como não ordenadas, o método de resolução é usando combinações. Só que combinações particionadas, né? Então, vamos lá. Se na sala A cabem 4 pessoas, então eu vou ter uma combinação de 10 a 4. Como assim? O que significa combinação de 10 a 4? Fazendo os tracinhos é mais fácil. Na sala A eu tenho 4 tracinhos, então eu tenho 10 pessoas para distribuir nessas 4 posições aqui para ocupar a sala A. Então, eu tenho 10 elementos no total e eu vou fazer subconjuntos de 4 elementos. Já para a sala B, eu não vou ter mais 10 elementos. Por que, professor, eu não vou ter mais 10 elementos? Porque dos 10 elementos, 4 ficaram aqui. Concorda comigo? 4 ficaram aqui para a formação desse primeiro subconjunto, que é chamado de sala A. Tá certo? Então, na sala A já ficaram 4 pessoas. Na sala B, só pode ficar quantas? 3. Então, das 10 menos 4 sobrou 6. Então, eu só vou ter 6 pessoas para distribuir na sala B, de modo que na sala B só pode ficar 3 pessoas. Então, eu vou ter uma combinação de 6 a 3. Já na sala C, é o resto, vamos dizer assim, né? Aqueles que não foram escolhidos, né? Eles vão ficar, ou seja, 6 ficou 3, sobra 3, e essas 3 pessoas vão ficar ocupando aqui a posição. Tá certo? Então, a última partição é sempre, vamos dizer assim, o resto é o que sobra. Isso aqui sempre vai ser igual a 1. Massa, né? Porque, vê só, se é uma combinação de 3 a 3, então eu tenho 3 pessoas para ocupar 3 posições. Então, só tem uma situação possível. Porque independente da ordem das pessoas nessa sala, a ordem das pessoas dentro de cada sala não é importante, por isso que é combinação. Mas a ordem dos subgrupos é determinante para a formação, né, dessas partições. Tranquilo? Então é isso que vocês têm que entender. Assim, às vezes é tão óbvio pra gente que tá explicando, mas pro aluno não é. Então, caso você não tenha entendido, professor, não entendi do jeito que você explicou, tem como você dar uma explicação diferente para ver se eu consigo entender? Manda aí nos comentários aí do vídeo, ou entre em contato comigo por uma das redes sociais, de preferência Instagram ou WhatsApp, né? De preferência Instagram, que eu sempre tô olhando no Instagram. Mas se for pro WhatsApp também, eu garanto que eu respondo vocês, tá bom? E também pode ser pelo comentário aí no vídeo do YouTube, tá bom? Mas é basicamente isso, pessoal. Então, partição é isso. Sempre vai ser dessa forma. Só que vai mudar o quê? O número de pessoas, de elementos e o número de subgrupos. Tá bom? Então, vamos resolver isso na prática. Lembra da fórmula da combinação? Como é a fórmula da combinação? N fatorial, no numerador. No denominador, eu vou ter P fatorial, que eu chamo de posições, né? O Pzinho. Posições serão ocupadas. Multiplicado por N menos P fatorial. Então, essa é a fórmula da combinação que a gente viu na aula 4. Quem não lembra, volta lá para a aula 4, que vai ter tudo lá na explicação. Inclusive, resoluções de concurso. Então, bora lá. Então, vamos aplicar isso para cada uma dessas combinações e multiplicar tudo. Aí aqui tem duas opções de resolver. Ou você responde cada situação dessa separada e depois multiplica os resultados, ou você multiplica tudo de uma vez. Aí vai depender de você. Tá certo? Aqui, para economizar espaço, eu resolvi de forma tudo junto. Professor, e essa anotação aqui? Essa anotação aqui, pessoal, é a mesma anotação ali de cima. Isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que C10, 10, 4. Combinação de 10 a 4. Então, isso aqui é uma outra anotação de combinação. Também está lá na minha aula 4. Quem não lembra, volta lá. Então, vamos lá. Vamos fazer a combinação. Então, N é 10 na primeira sala, né? Então, N é 10 fatorial, que é o N.
Vou deixar a fórmula aqui, tá bom? Então n fatorial é 10. O p fatorial, no caso aí, nessa sala é 4, são 4 pessoas. E o n menos p fatorial é 10 menos 4, que vai dar 6 fatorial. Agora vamos para a segunda sala, multiplicado, né? Tudo multiplicado. Agora o n é 6, então eu tenho 6 fatorial. E o p aqui é 3. Então 3 fatorial multiplicado por n menos p. N é 6, p é 3. Então 6 menos 3 dá 3. Multiplicado por 3 fatorial. Esse aqui nem precisava fazer, pessoal. Como eu disse, o último aqui é o resto, sempre vai ser igual a 1. Então isso aqui eu nem precisava fazer. É só colocar 1 no final, tá bom? Tranquilo? Pra facilitar, né? Aqui a gente tá estudando pra concurso, então quanto mais rápido a resolução, melhor. Aí, professor, se eu souber fazer direto isso aqui, não precisar fazer essa... Eu posso fazer já vir pra cá, ó? Pode, pessoal. Se você tiver, né, um desenvolvimento mais... um cognitivo mais avançado, né, pra isso aqui, pode. Quem não, faz o passo a passo. N fatorial, p fatorial vezes n menos p, tá certo? Então vamos lá. Então, eu tenho 10 fatorial, e embaixo eu tenho 4 fatorial vezes 6, aqui eu tenho 6 fatorial, 3 fatorial vezes 3 fatorial, e aqui nem precisava, né? 1. Sim, detalhe, 0 fatorial é igual a 1, tá bom? Quem não lembra, tem lá na minha aula de fatorial também. Porque muita gente fica em dúvida, né, sobre isso. Sim, aí vamos desenvolver o fatorial. Primeiro do 10. O do 10 eu vou desenvolver até o 6 fatorial. Por quê? Porque aí eu vou poder cancelar o 6 daqui, o 6 fatorial com o 6 daqui. Tá certo? Então eu desenvolvi o 10 até o 6 fatorial, de modo que eu vou poder cancelar aqui, ó, 6 com 6. Então ficou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo sobrou esse 4 fatorial aqui, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora o 6 fatorial eu vou desenvolver até chegar no 3, para poder cortar o 3 com 3. E vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4. E embaixo vai sobrar 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui nem precisava, né? Que é 1. Pronto, aí agora a gente pode fazer mais simplificações. E a gente depois vai encontrar o resultado. Então qual é a simplificação que eu posso fazer? Eu posso cortar 3 com 9. Quando eu dividir 9 por 3 vai dar 3. Eu posso dividir 10 por 5. Perdão, 10 por 2 que vai dar 5. Posso dividir 4 por 8 que vai dar 2. Aí em cima sobrou 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7. E embaixo sobrou só 1. Aqui é a mesma coisa. Eu posso cortar 3 vezes 2 que vai dar 6. Sobrou 5 vezes 4 e no denominador 1. Então fazendo essa multiplicação, pessoal, ó, eu vou multiplicar 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7 vezes 5 vezes 4. Dividido por 1, né, que não importa. Quando eu fizer esse cálculo vai dar 4.200. Ou então você pode fazer separado, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20. E depois multiplico 210 por 20, que vai dar 4.200. Ou seja, tem 4.200 formas diferentes de colocar essas 10 pessoas em 3 salas, A, B, C, de modo que, né, na sala A tenha 4, na sala B tenha 3, na sala C tenha 3 também. Então, vê quantas formas a gente pode fazer. E nesse caso, a partição é ordenada, porque a ordem dos subconjuntos também é relevante. Por isso que esse número aqui foi um valor muito alto. Porque aí a gente vai ter também a ordem dos subconjuntos importante, tá bom? Que é relevante para a formação das partições. Agora a gente vai ver a partição não ordenada.